E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e vamos dessa vez responder uma pergunta um tanto quanto recorrente até e que na verdade não é nem tanto uma pergunta dos alunos, era uma pergunta que eu me fazia muito enquanto eu estudava e acho sinceramente que eu cheguei a uma resposta satisfatória, pelo menos para mim, vamos ver se é para você também. A pergunta é, eu devo estudar ou descansar na véspera da prova? Em outras palavras, até quando eu devo estudar para a prova? Até o dia da prova mesmo? Até um dia antes? Até uma semana antes? Enfim, como que a gente faz essa preparação de retinha final mesmo ali? Últimos instantes antes da prova. E aí, eu vou fazer duas observações aqui antes de começar o nosso vídeo. A primeira é que esse vídeo é para quem está estudando de verdade, tá? Se você não está estudando de verdade, aí desculpa, eu não quero ser grosso nem nada, mas se você não está estudando de verdade, não é o que você vai fazer na véspera que vai mudar seu resultado. Você já está reprovado, beleza? Então assim, não estudou bem, pelo menos desde que saiu o edital até a data da prova, cara, faz o que você quiser na véspera porque o jogo já está jogado para você, perfeito? Aqui então a gente está falando com quem está estudando bem, perfeito? E o segundo aspecto é que por mais que eu tenha procurado, não existe nenhuma pesquisa, sabe, pesquisa que eu digo mesmo, pesquisa de neurociência, de psicologia, dessas áreas que estudam comportamento humano, que estudam memorização, aprendizado. Eu não encontrei qualquer pesquisa que traga um resultado definitivo para essa nossa pergunta, tá? O mais próximo que eu achei disso são alguns testes que tratam de memorização recente, sabe? Que o índice que a gente tem de memorização daquilo que a gente estuda nas últimas 24 horas é bem elevado. Mas isso não responde exatamente a nossa pergunta, embora já sirva como um certo parâmetro aqui que a gente vai usar ao longo do vídeo. Perfeito? Como nós não temos nada científico para responder, eu vou dar para você a minha opinião pessoal embasada. Eu vou trazer os fundamentos para ela, tá? E a minha opinião pessoal para você é: estude até o último segundo, tá? Último segundo mesmo. Se for possível, você vai para o colégio onde você vai fazer sua prova com o celular, e no celular você vai ter o programinha lá que é o Vademecum, e na fila para entrar na sala você fica lendo o Vademecum ali, sabe? Eu sei que é um tanto quanto radical esse posicionamento, mas o ponto é, olha só, se você está estudando, e aí como eu disse, esse vídeo é para quem está estudando de verdade, parar um dia só vai fazer com que você fique mais ansioso, tá? Se você está estudando bem, se você está estudando mesmo, o seu corpo e a sua mente, eles estão habituados a um ritmo de estudos diário, tá? Que esse ritmo cada um tem, para umas pessoas é 2 horas, para outras pessoas é 12 horas, tá? Mas enfim, cada um tem ali o seu ritmo e você segue nesse ritmo durante a sua preparação. De preferência, claro, que ele seja intensificado ali depois que sai o edital. Mas perfeito, se você parar no último dia, muito provavelmente o seu cérebro ele não vai parar junto com você, sabe? Ele vai querer ficar revisitando as coisas que você estudou. E isso pode te deixar ainda mais ansioso. E esse jogo de fazer prova, além do conhecimento jurídico que você tem que ter, você também tem que saber domar a sua ansiedade. Então, estudar até bem próximo da prova serve inclusive com esse efeito de conter a ansiedade, tá? Mas aí eu vou trazer aqui umas regrinhas que eu acho que ajudam a conter essa ansiedade aqui para você. E o segundo aspecto é que alguns assuntos precisam ser memorizados. E aqui é diferente de aprendidos, de compreendidos, tá? No direito, a maioria das coisas são fáceis de compreender. Tem um ou outro assunto difícil, mas a maioria é fácil. O difícil é memorizar tanta coisa fácil junto, sabe? Esse é o principal problema para quem vai fazer concurso. E alguns assuntos são especialmente difíceis de memorizar. Às vezes porque são palavras-chave confusas, às vezes porque são listas muito extensas, enfim. Quando você está em um assunto desse, que o que você precisa é basicamente da memorização, estudar no último dia pode te ajudar bastante a revisitar esses assuntos, tá? E aí eu trago aqui algumas coisas que eu acho que são essas espécies de regras que vão te ajudar nesse processo aqui. Primeiro é o seguinte, você só vai relembrar o que você já estudou, tá? Se tem algum tema que você não aprendeu até hoje, cara, não é nesse estudo de véspera que você vai aprender.
Perfeito? Então, se você se considera fraco ali, em alguma especificidade ali do processo civil, cara, te juro, não veja isso antes da prova. Por quê? Porque isso vai te deixar mal consigo mesmo. As chances são que se você não aprendeu até hoje, não é agora que você vai aprender rapidamente antes da prova. E aí você vai chegar na prova mais nervoso ainda, porque você vai falar, puxa, se cair aquele assunto eu não sei. Sabe? Então é melhor você simplesmente revisitar aquilo que você já estudou, aquilo que você já sabe, só quer dar aquela relembrada de última hora. E mais, regra geral, não faça o que te deixa mais ansioso, tá? É muito importante, eu estou repetindo esse aspecto aqui, mas é importante você controlar esse jogo mental antes da prova. Eu conheço algumas pessoas que são muito boas tecnicamente, mas cujo rendimento cai muito na hora da prova. E cai muito na hora da prova justamente porque elas ficam ansiosas, ficam nervosas. E aí isso reflete algumas coisas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, muita gente fala, eu chuto mal, sabe? Geralmente quem chuta mal é porque está mais nervoso do que deveria e não está raciocinando corretamente. Chutar numa prova de concurso é uma questão tanto quanto de raciocínio lógico, sabe? E se você acha que chuta mal, provavelmente você está chegando na prova, não está no seu melhor estado mental, você está muito nervoso, está muito ansioso. Por isso você deve evitar essas coisas antes da prova. E o que deixa mais ansioso é lembrar de assunto que você não sabe. Tá? Então assim, sinceramente, chegou no último dia, tenta se ocupar estudando, mas tenta se ocupar estudando coisa que você sabe. Não dê chance para sua mente ficar lembrando aquilo que você não sabe. Isso pode prejudicá-lo, tá? E utilize a memória recente a seu favor. A memória recente aqui é muito importante. É isso que você estuda ali nos últimos instantes mesmo, que via de regra fica memorizado, tá? Priorize assuntos que são decorebas mesmo. Sabe aqueles assuntos que são, assim, que qualquer pessoa com qualquer nível de inteligência consegue acertar a questão em concurso? É só uma questão de lembrar na hora da prova? Pois é, são essas questões que você estuda no último dia. Aquilo que não tem nenhum raciocínio mesmo, é simplesmente cara crachá. Você vai lá e memoriza. Eu tinha os meus assuntos para memorizar antes da prova. Tinha, sabe? Por exemplo, unidades de conservação. Cara, sinceramente, nunca consegui aprender a diferença entre uma estação ecológica e uma reserva biológica, sabe? Por quê? Porque simplesmente essas palavras essas expressões poderiam ser usadas nos sentidos inversos das unidades de conservação, que estaria correto também, sabe? O que você tem que fazer nesse caso é simplesmente memorizar ali as especificações legais de cada tipo. Isso eu tinha muita dificuldade para memorizar, então era um assunto que eu sabia, era certeza. Eu ia estudar isso daí no último dia. Por quê? Porque eu queria chegar na prova com a memória recente nesses assuntos. E aí eu criei uma listinha de tipos de assunto que eu estudava aqui, nessa revisão de último dia, sabe? E são inclusive esses assuntos que nós do Revisão PGE costumamos levar para os nossos aulões de véspera, né? Justamente porque a gente utiliza esse aprendizado que a gente teve ao longo do tempo, sabe? Então olha só aqui, dispositivo legal que tem rol extenso. Por exemplo, o artigo 24 da Lei 8666, que vai tratar ali das hipóteses de dispensa de licitação. Sinceramente, se você consegue memorizar todos aqueles incisos, parabéns para você, tá? Mas é bem difícil. Então, o que é legal? Você estuda com antecedência, de preferência antes de sair o edital, você estuda o que é dispensa de licitação, quais são as hipóteses, aprende o assunto. Quando chega no último dia, você dá aquela lida bem rápida no artigo, para quê? Para ir relembrando ali rapidamente quais são os termos-chave, quais são as palavras-chave para cada uma daquelas hipóteses de licitação, de dispensa de licitação. E mais, diferenças sutis entre institutos também é muito bom de se estudar aqui bem em cima da prova, sabe? Calma lá, quando eu digo estudar em cima da prova, não quer dizer que você não vai estudar antes, quer dizer que você vai relembrar em cima da prova, tá? Por exemplo aqui, ó, a diferença entre licitação fracassada e licitação deserta. Tem diferenças muito importantes. Na deserta ninguém nem apareceu para licitação. Na fracassada apareceu, mas não foi habilitado, sabe? Então, mas enfim, essa diferença é legal você relembrar no último dia, porque você vai chegar na prova ali, sabe, bem craque mesmo naquele assunto. Isso ajuda bastante. Classificações doutrinárias que têm palavra-chave, sabe? Por exemplo, sabe aqueles conceitos clássicos de Constituição que nós temos ali, por exemplo, La Salle, que vai falar
que a Constituição é mera letra, é mera folha de papel, sabe? Veja a palavra-chave, mera folha de papel aqui para a Constituição segundo La Salle, sabe? Esse tipo de coisa é muito bom de se revisitar no último dia, porque você lembra e vai levar para sua prova certinho ali, sabe? Ah, quando tiver essa palavra está se referindo a tal coisa, essa outra palavra está se referindo àquela coisa. São institutos que você já aprendeu no passado, mas a nossa memória esquece, pô. E olha só, jurisprudências, e aqui bem com o perfil da banca, tá? Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira à noite. Eu acabei de preparar as aulas que eu vou ministrar lá no aulão de véspera da PGM Curitiba, que vai ser no sábado agora. Lá na PGM Curitiba, pela análise que eu fiz do perfil da banca, é uma banca mais de um perfil legalista, cobra pouca jurisprudência, até cobra, mas é pouca, tá? Então, qual é a jurisprudência que pode cair lá na PGM Curitiba? É súmula e decisões muito importantes, ali em ADI, sabe? Algumas repercussões gerais que têm um peso especial para a fazenda pública, são assuntos assim. Por quê? Porque esse é o perfil da banca. Se fosse CESP, não. Se fosse CESP, eu ia recomendar para no último dia você ver uma bateria gigantesca de informativos. Por quê? Porque vai cair muito informativo na prova CESP. Não deve ser o caso dessa nossa PGM Curitiba, a menos que a banca surpreenda, claro. Sempre pode acontecer. E, importantíssimo, legislação local. Cara, antecedente à prova, estuda a legislação local. Por quê? Porque esse não é um assunto que você tem que aprender para levar para a sua vida. É um assunto que você tem que aprender só o suficiente para marcar no domingo e na segunda-feira já pode ter esquecido tudo, não tem problema, tá? Então, legislação local é o típico assunto muito bom de se estudar ali na última semana. De preferência mesmo, no último dia, você faz uma dedicação ali de algumas horas só para ler ou reler leis específicas do local da sua prova. Perfeito? Por fim, queria deixar só um último recado aqui nesse vídeo, e esse último recado é, cara, independentemente se você escolher estudar ou não na véspera, e independentemente do resultado que você tiver no domingo, saiba que na segunda a sua vida continua, tá? Eu sei que essa é uma frase banal, que não tem nada de especial aqui, mas às vezes, quando a gente está estudando de verdade, e aí só vale isso para quem está estudando de verdade, você vai sentir de verdade a porrada, sabe? Quando você não tiver um bom resultado. E eu já passei por isso e não foi um dia feliz. É chato passar por isso. Mas saiba que você supera, tá? Saiba que esses momentos passam e que, independentemente do seu resultado, a sua vida vai prosseguir. Então, por mais que o concurso ele seja muito importante para a nossa vida profissional, seja muito importante ali para a sua remuneração, para a sua satisfação pessoal, como alguém que exerce uma profissão, sabe? Saiba que isso é um momento que passa e não dê tanto peso, não dê mais peso do que já precisa, tá? Esse já é um momento um tanto quanto difícil, você não precisa torná-lo mais difícil. E por que eu estou falando isso nesse vídeo específico? Porque se tem algo na sua véspera que te deixa com peso maior, te deixa carregado, sinceramente, não faz isso não, sabe? Eu recomendo estudar no dia da véspera da prova. Mas se isso te deixa carregado, te deixa mal, não estuda não. Pode deixar esse último dia, sabe? Se dar uma volta no parque é o que vai deixar sua mente tranquila, é melhor você ir com a mente tranquila na hora da prova. O que deixava a minha mente tranquila e me deixava assim, satisfeito na hora da prova, é saber que eu estudei o máximo até o último instante. Por isso que eu adoto essa metodologia que eu falei aqui. Perfeito? Se você é novo aqui no canal, se inscreve. A gente está sempre trazendo conteúdo. É isso aí. E vamos juntos.